Vamos lá, vocês estão preparados para mais uma pessoa que está movimentando a cidade de Campinas? Vocês estão prontos? Diretamente do satélite Íris, pode entrar, Danilo. Palmas. Como um bom baiano, já entra fazendo festa. Salve, galera! Mostrando uma cena de dentro do carro diretamente pro satélite Íris, no mapa. Estou mostrando uma geladeiroteca, muito da hora, por sinal, ali no espaço que nós trocamos a ideia. Nesse mesmo espaço tem uma pista de skate, tem parquinho para as crianças, tem uma quadra coberta. E nosso bate-papo se passa na seguinte cena. Estamos sentados com um fundo verde cheio de árvores. O Danilo é um homem moreno, careca e está usando uma blusa do Mobiliza Satélite. Boa entrevista para vocês. Hoje o bate-papo é sobre conflitos. Seria a primeira pergunta, eu ia perguntar do sotaque. Veio parar como em Campinas? E no satélite Íris? Há 4 anos, mais ou menos, eu terminei a formação de serviço social. E aí, Nordeste, vamos falar de Nordeste, a oportunidade de trabalho é muito escassa. Principalmente nessa área de social, né? Então eu disse, não, vamos procurar ir para onde é que a gente vai. E aí minha esposa, como morava, já tinha um conhecimento de Indaiatuba, a gente fez uma pesquisa e a sorteada foi Campinas. Olha aí. E aí a gente caiu aqui, vamos dizer que a gente não caiu de paraquedas, mas a gente caiu de foguete. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, entendendo a sua história. Quem é o Danilo? Onde que entrou a questão social na sua vida? Fica à vontade. Danilo é um homem moreno, bonito, careca. Olha aí. Né? De 38 anos, mas com aparência de 24,5. Casado com a Regiane, pai do Igor e da Morgana, soteropolitano. Formado em serviço social, né? Eu digo que o bichinho do serviço social, ele sempre teve combinado no meu DNA, né? Dentro lá de Salvador ainda. Quando eu morava em Salvador, eu já desenvolvia algumas atividades de capoeira, maculelê. Lá tinha a OAF, onde na época eu vim entender e começar a entender, mas não entendia por ser um adolescente ainda, o que eram as políticas públicas, né? Eu fazia um curso de serigrafia e aí depois foi passando vários percalços na minha trajetória. Teve aí uma época de reclusão, foi onde eu precisei bastante do serviço social, mas eu tinha muito que empreitado em mim que o serviço social só era aquela pessoa que entregava a cesta básica. Quando eu fui amadurecendo isso, eu fui entendendo que não. Que o serviço social é um modulador de políticas, né? Mas aí ele não faz isso sozinho. E para isso tem o terceiro setor e tem as participações populares, a participação coletiva, mas às vezes eu quero ser um transformador, mas eu não sei como. Quando a gente vem para um território periférico, a comunidade ela está comida dessa vulnerabilidade social. Então, ou ela vai pensar em sobreviver financeiramente, né, e dar esse aporte à sua família, ou ela vai pensar em fazer as mudanças dentro do bairro que são necessárias. Um trabalhador, ele sai de casa às 7 e volta às 18. Que horas ele vai fazer isso? Exatamente. Mas aí a gente vem também fazendo esse resgate, fazendo esse empoderamento, porque ele pode tirar 2 ou 3 horas e indiretamente também fazer a diferença dentro do seu território. Vamos lá, agora vamos conhecer então quem que é o Mobiliza Satélite, como que funciona, como que opera aqui no bairro. O Mobiliza Satélite ele é formado hoje por algumas lideranças que se juntaram através do Lideração, que foi desenvolvido pela Minha Campinas em 2021. O ônibus 239, ele só passava 2 as ruas, deixava desassistidas praticamente 5 ruas abaixo e enladeiradas. E aí dentro, com essa capacitação, com a mentoria da Minha Campinas, a gente fez essa campanha e teve sucesso. E assim, foi muito interessante porque a gente mapeou o local, a gente já levou para a INDEC tudo o que precisava ser feito. Eles não precisaram fazer nada, além de fazer as mudanças. E com 3 dias da conversa, vitória. Muito legal. Vitória. Muito e aí legal. A gente terminou, né, essa mentoria da Minha Campinas e a gente falou assim, não dá para parar. Porque também, naquele momento, os participantes estavam com a sinergia muito aflorada. E a gente estava lutando por um bem comum, né? E aí a gente, vamos formar aí o Mobiliza Satélite. A gente levanta as demandas do território e de forma articulada e planejada, a gente cria ações, atividades e campanhas para que a gente tente solucionar as demandas possíveis.
Tem agora também a campanha do lixo. A gente fez um mapeamento dentro do território para ver todos os pontos que tem descarte de lixo incorreto e como a gente pode orientar. Não adianta só também a gente só dizer, eu vou pedir que retire esse lixo, se a gente sabe que às vezes no outro dia a comunidade pode chegar lá e colocar novamente. Mas a gente precisa engatear. Inicialmente, a população precisa entender que existe um catatreco, né? Acho que é nomeado assim aqui também. Só que assim, onde que eu pego as informações de horário? Quais são os dias que ele passa? Se eu precisar, eu tenho um grande número de entulho, uma grande quantidade de entulho. Como é que eu faço? E essas informações, infelizmente, não estão acessíveis. Até para a gente do coletivo não está acessível. Então a gente precisa fazer um grande percurso para ter essa informação para passar. Mas aí a gente entendendo de território, a gente entendendo de comunidade, a gente também sabe que é difícil fazer essa transposição de comunicação, de informação. Precisamos de voluntários também, se tiver, tá? A gente pode chegar e a gente já vai fazendo merchandising, o pedido. Eu sempre digo, brasileiro a gente não pede, a gente conversa, a gente vai no jeitinho. E você comentou que dentro do Mobiliza são algumas pessoas. Sim. Quem são essas pessoas? Como elas chegaram? São pessoas que são do bairro? E como que é a comunicação entre vocês mesmos? Quando a minha Campinas fez essa formação, ela pegou lideranças, né? Não eram determinadas lideranças, mas eram pessoas que queriam fazer a diferença dentro do seu território. Mas são todas aqui da região. O ano passado, a gente teve um acompanhamento da roda de aprendizagem, que a gente foi tentando fazer essa articulação dentro do território para que chamasse mais pessoas. Mas aí quando você traz mais pessoas para o coletivo, aí vem aquela coisa as divergências de pensamento. Sim. As pessoas às vezes têm que estarem conectadas com a missão, com a visão e com o objetivo do coletivo. E às vezes isso não está acessível a todo mundo. O Mobiliza Satélite, ele é um coletivo que tem pessoas trans, tem pessoas hétero, tem pessoas negras, tem pessoas não binárias, tem adolescente, tem idoso, tem PCD. Então, você precisa entender o senso comum e principalmente o respeito pelo outro, porque a minha história pode não ser a sua, mas minimamente quem faz parte do coletivo do Mobiliza Satélite precisa ter empatia e respeito. E aí quando isso não acontece, vem um choque, vem os conflitos, e aí a gente usa, assim, né, a gente vai usando de algumas metodologias junto à justiça restaurativa, a comunicação não violenta. A gente tenta trazer o Círculo de Paz, que foi desenvolvido pela Kay Pranes, né? E aí a gente vem tentando fazer, usando essas metodologias de conversa, porque a justiça restaurativa, ela te mostra que todo mundo está numa horizontalidade. A gente tem o mesmo poder de fala e eu não sei mais do que você. A justiça restaurativa não é uma fórmula de bolo. A gente vive a construção de paz, a gente vive o círculo de paz, né? A gente vive a justiça restaurativa. E a gente está vivendo agora a justiça restaurativa aqui. Eu vivo a justiça restaurativa quando eu estou em casa. E minimamente eu preciso que meus filhos entendam que a gente precisa arrumar a casa. Mas eu tenho que entender que o tempo do meu filho não é o meu. Sim. A forma da minha filha não é a minha. E a gente sempre, o ser humano, ele tem imbuído nele. E aí é em todos, não dá, que a gente acha que a gente sempre está certo, que as nossas convicções, que as nossas teorias, que as nossas metodologias são as corretas. E não deixa de ser verdade, porque para você é o correto. Mas quando você se abre para ouvir o outro, para ter um olhar sensível para os outros pontos, cria-se uma fusão. Eu sempre digo, né? Abre-se um guarda-chuva. Sim. A gente precisa de pessoas pensando diferente, de formas diferentes, para que a gente crie vários pontos, vários eixos, vários pilares, para que a gente construa algo. Eu não quero estar com todo mundo pensando igual a mim. Eu quero que todo mundo esteja com o mesmo propósito, mas com o pensamento não, porque é com os conflitos, é com a divergência, mas o conflito respeituoso, que a gente cria novas análises, novas reflexões, que a gente abre as críticas. Você acha que essa comunicação não violenta a gente consegue explorar e colocar mais para a nossa comunidade mesmo, para que a gente consiga chegar até mais longe, né?
inicialmente é você entendendo o que é essa metodologia. E é assim, eu não vou explicar porque senão a gente vai passar aqui, vai cair a lua aqui. Mas eu convido a todo mundo, coloca lá Justiça Restaurativa, Círculo da Construção de Paz, procura artigos da Kay Pranes, que tem muitos. Ah, Danilo, é palpável? Aí eu vou dizer a você, a psicologia é palpável? Não, é feeling, né? A Justiça Restaurativa, o Círculo de Paz é a mesma coisa. A gente às vezes as pessoas se apegaram muito ao quantitativo e não ao qualitativo. Então a gente vai se transformando. Às vezes a gente faz um círculo dentro do território e a gente fala, conta uma história que você fez de um limão uma limonada. Eu vou contar a minha, você vai contar a sua. Tenha certeza que em vários pontos da história de cada um você vai se identificar um pouco. Pode não ser a mesma história, pode não ser a mesma vivência, mas a gente vai criando essas empatias e a gente vai vendo que não existe um problema maior. Existem vários problemas e o tamanho está dentro de cada um, de como cada um vai desenvolver. O seu problema eu posso dizer, sério? Esse é o seu problema? Eu resolvo assim. Mas aí é a minha forma de resolver. Aí você vai dizer, nossa, Danilo, sério que esse seu problema é só isso? Enquanto para mim é um turbilhão. Então acho que a Justiça Restaurativa, esses círculos, vem fazendo com isso, que a gente trabalhe a horizontalidade. E é muito importante que isso aconteça nos coletivos, nas OSCs, em tudo que a gente fala que existe comunidade, que existe pessoas. Até dentro da nossa casa mesmo, porque você não consegue mudar o mundo está aí. A gente consegue fazer as modificações plausíveis para que a gente consiga viver bem nele. E o meu viver bem pode não ser o seu, mas eu não vou deixar de fazer com que o seu aconteça só porque não é o meu. Acho que vocês entenderam, eu agora filosofei aí. Acho que fica uma mensagem muito forte pra gente de começar dentro da nossa casa, né? A gente cuidar ali da nossa casa e já expandir pro nosso bairro, pra nossa comunidade, que é possível. A gente estamos tentando. Verdade. Né? O primeiro passo a gente já deu. Qual foi, avião? Na hora você bota o make-off lá, qual foi, avião? Então assim, eu convido vocês para darem outros passos e vários outros passos com a gente. Segue aí a nossa rede social, segue @mobilizasatélite. Dá essa força, aperta lá 2 vezes na tela, vocês vão ver o que é que vai aparecer. Eu não vou dizer não, mas aperta 2 vezes na tela, depois quando vocês apertarem, bota o comentário lá o que é que aconteceu, tá bom? Esse foi o Danilo e até o próximo no Corre com a Val. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Baiano não nasce, baiano estreia. Então, muito bom. Eu sempre venho tentando fazer várias estreias dentro dos territórios por onde eu passo. Porque eu não vou ser um Martin Luther King, eu não vou ser um Mahatma, mas eu vou fazer história. Vou aí botar lá a assinatura do Danilo como pelo menos uma formiga que conseguiu fazer um comieiro e conseguiu fazer algumas transformações possíveis, porque é possível, mas às vezes a gente precisa também de uma rede que nos auxilie.